Oi, gente, muito boa noite. Estamos aqui no nosso agora quinzenal Gustavo Lopes e você. Infelizmente ou felizmente, pela demanda de tempo, a gente não tem conseguido estar aqui todas as semanas. Chegamos a estar, inclusive, todos os dias. E antes de começar, eu quero fazer dois jabás. O primeiro é o desse livro, vou botar de cabeça para baixo, recém-lançado, que é o Código Brasileiro da Justiça Desportiva, organizado por mim e pelo Carlos. Nesse livro, você consegue ter acesso à legislação da justiça desportiva de maneira rápida, direta, objetiva e, o mais importante, com índice alfabético remissivo. Então, se você tiver interesse na aquisição do livro, me chama no privado que eu mando o link lá da editora para vocês adquirirem. Eu vi que a nossa convidada de hoje é a Luanda, fisioterapeuta do América Futebol Clube. Hoje, nesse momento, a segunda força de Minas Gerais, o Atlético na Série A, o América ali na parte de cima da Série B e logo atrás o Cruzeiro. Eu vou pedir a Luanda deve ter aparecido para você aí aquela lista cinza para você pedir para participar do meu vídeo. Ou então manda um oi para eu conseguir te puxar, já vi que você mandou aqui. Agora eu consigo te puxar, transmitir ao vivo. Segundo jabá, que com muita alegria, todos os sábados às 7 da manhã, eu estou na Band, num programinha de 15 minutos sobre qualidade de vida, todos os sábados na Band às 7 da manhã. Nessa semana, a gente gravou hoje, nós temos uma entrevista com o nutricionista, o Marcelo Coelho Nogueira. Ei, Luanda, muito boa noite já, né? Virou 18 Boa noite, horas. Gustavo. É mesmo, depois de 18 já é boa noite. Tudo Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá meu áudio aí? Tá ok? Me vendo Tá e me ouvindo perfeito. bem? Então tá Para bom. mim aqui tá perfeito, acho que o pessoal de casa também. Se eventualmente vocês tiverem alguma dificuldade, ou de áudio, de travar, avisa pra gente aqui, que a gente resolve, que a gente soluciona. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Clica nesse aviãozinho aqui, convida seus amigos. Então, se você clicar no aviãozinho, vai abrir lá a sua lista de amigos, convida seus amigos para assistir aqui com a gente. Boa. A Luanda, que eu achei muito legal, Luanda, quando a gente conversou e fez aí a pré-entrevista, a gente conversou inicialmente, eu achei interessante que você destacou que você é fisioterapeuta e empreendedora. Me conta esse lado empreendedor. Então, pois é. Bom, fisioterapeuta originalmente, né, por formação. A Ana tá me elogiando, deixa eu agradecer ela. Amiga, obrigada. Falou que eu tô linda. Seu amigo tá lindo também? Tem que elogiar ele também, senão ele fica com ciúmes. Verdade, fico mesmo. Tô esperando. Pois é. Então, eu comecei, me formei fisioterapeuta, né? Então, eu sempre achei, bom, naquele começo, né? Que aquele ali era o meu destino até o fim, né? Inclusive, eu falava muito com as pessoas, eu falava, gente, se a fisioterapia não der certo pra mim, eu tô perdida, porque eu não sei fazer mais nada, né? A gente direciona tanto a nossa dedicação, a gente foca tanto o nosso conhecimento, a aquisição de conhecimento, que eu achava que eu não ia ser capaz nunca de ser outra coisa, né? E não é que eu fui, né? Eu não só me tornei empresária, né? Eu tive durante 3 anos, tenho ainda, né? Porque na verdade nós encerramos ela agora na pandemia, as atividades presenciais, mas nós seguimos com atividades online, que era uma empresa de bem-estar, de saúde, qualidade de vida, beleza, que conversa muito com a minha proposta de fisioterapeuta, né? Que é proporcionar às pessoas e convidar as pessoas para um estilo de vida mais saudável, mas eu também estive engajada em alguns projetos de startups, né? Então eu me vi em alguns momentos da minha carreira de fisioterapeuta tendo essa vida paralela profissional também, né? Buscando conhecimentos em gestão, empreendedorismo, contabilidade, marketing digital. Então eu entendi que eu sou uma pessoa extremamente aberta para a aquisição de muitos e muitos outros conhecimentos. E eu falo sim para muitas oportunidades que aparecem. É muito difícil eu falar não se eu achar a coisa muito interessante. Eu sempre tento trazer junto com os meus projetos que eu já venho tocando. Olha que legal, eu tive uma conversa aqui com a Luciana Lopes da Costa, minha amiga lá do Rio, e a conversa foi sobre mente empreendedora. E ela comentava a maneira como o cérebro da pessoa empreendedora trabalha. E ela disse, né,
que tudo que ela faz, tudo que ela alinha, ela sempre está enxergando uma maneira de empreender naquela situação. Achei bem interessante. E achei legal você dizer a questão da qualidade de vida, que tem tudo a ver com o tema do nosso programa. Depois nós vamos conversar para você participar com a gente vai ser do um Qualidade de prazer. Vida lá na Band. Muito legal. E eu queria que você Não. falasse mais da sua empresa. Você tinha uma empresa, muito embora eu fosse terapia, a gente vai começar fugindo um pouquinho, mas é porque eu achei essa linha muito legal. Você tinha uma empresa que você trabalhava com beleza, bem-estar. Como é que era? E que funciona hoje online ainda? Isso. Foi o seguinte, eu e uma sócia, né? A minha sócia é arquiteta, eu sou fisioterapeuta, a Carol, linda, queridíssima. Há 3 anos, os pais dela estavam se desfazendo de um salão de beleza no Cidade Nova, no bairro Cidade Nova. Foi um salão muito tradicional. Quando a gente assumiu, ele já tinha 35 anos de existência. E eles estavam com uma pena de fechar o salão, assim, não dá... Ainda tinha condições de desenvolver, mas eles já estavam cansados, assim, já não tinha muito gás para inovar. Então, eles ofereceram para mim e para a Carol uma espécie de arrendamento, né? Então, nós arrendamos um salão de beleza. Só que nós olhamos uma para a cara do outro e falamos assim, gente, a gente não frequenta salão de beleza. O que nós vamos fazer com salão de beleza? A outra fisioterapeuta? Exatamente. E a gente falou, então, beleza, queremos um salão, então vamos fazer uma coisa que é a nossa cara. Então a gente começou a mudar o conceito do salão de beleza. Era uma casa muito grande no Cidade Nova. A gente começou a mudar o conceito do salão para um espaço que acolhesse... Eu vou usar um termo pejorativo, assim. A gente não queria um espaço para dondoca, assim. A gente não queria Não, não é pejorativo. As coisas são o que são. Hoje em dia, a gente tem que tomar tanto cuidado para falar as coisas que vem uma chatice danada. O tal do cancelamento. Eu adoro ser cancelado, adoro que me xingue. Então, é claro que a gente tem que tomar cuidado para não ofender ninguém profundamente, mas as coisas são o que são, para dondocas. Pessoas que vão no salão, passam ali futilmente o dia inteiro, falando, né? Nós queríamos que essa parte de beleza acolhesse todas as mulheres, inclusive assim, mulheres que não querem, por exemplo, aquele cabelo tradicional, liso, loiro, química, mas que também acolhesse uma mulher que quisesse química, que quisesse loiro, que quisesse pintar, que quisesse, enfim. A gente queria acolher todas as mulheres que queriam continuar cacheadas. A gente começou a pesquisar cosméticos que estivessem mais alinhados com os nossos valores, então coisas que fossem veganas, coisas que fossem que agredissem menos o meio ambiente. Então a gente começou a fazer essas pesquisas, mas a gente quis também agregar a um salão de beleza 2 outras áreas que também somariam a esse conceito de integralidade, né, para qualquer pessoa que estivesse lá. Então a gente criou 2 outras áreas, aproveitando também a minha expertise como fisioterapeuta. E claro que a Carol, gente, conheçam o trabalho dela, Carolina Matos, é arquiteta. Ela também trouxe toda a pegada dela da arquitetura, que é trabalhar com mais rústico, mais natural para ambientação. E a gente criou a área de saúde, né, que é a área de cuidados, que tinha pilates, fisioterapia, nutrição, fono, que era uma mini clínica lá dentro, né? E tem gente que vai, eu tô pensando aqui, tem gente que deve, não sei se aconteceu, que vai no salão, marca e fala assim, vem cá, eu quero um shampoo vegano. Tem isso? Tem. Bom, que é um shampoo vegano? É que não come carne? O shampoo não come... É porque o vegano, ele não leva em conta só a ingestão, né? Eu não sou vegana, tá, gente? Mas hoje em dia é um público muito crescente. Que sorte a sua. Nossa, dá muito trabalho, né? Mas além de dar um trabalho para você, um trabalho para os outros, porque você vai convidar um vegano para ir na sua casa, você quer matar o filho da mãe. É uma filosofia bem mais ampla, né? Porque não é só ingestão, é roupa, o processo de produção daquele produto ou daquele alimento, ele não pode envolver nenhum tipo de crueldade animal. Enfim, tem muito... Hoje em dia, os produtos éticos, né, levam muito em conta isso. Se ao longo de toda a cadeia de produção, até que esse produto chegue até o seu consumo, que não tenha nenhuma forma de crueldade animal. Então é isso. Então é a pessoa ali que fala assim, vem cá, você tem shampoo vegano? Então, muitas vezes, as pessoas, os veganos, eles já levam o produto, né? Porque o Cuca Feita, que é essa nossa empresa, ela não tinha essa... Eu morei na Cidade Nova, eu cortei muito cabelo Cuca Feita. Tinha mais de um salão, inclusive, eram 2 ou 3.
quem mora na Cidade Nova, quem já morou, ou quem morou ali na década de 80, 90, 2000, né? Os outros produtos são antiéticos? Ô, Sérgio, não. Não é que eles são antiéticos. Esse conceito de é um conceito, por exemplo, que está muito atrelado à moda, né? A moda ética. Não é que eles são antiéticos, mas as empresas nem sempre têm essa transparência de contar para o consumidor o que está envolvido no processo desses produtos até que cheguem ao nosso consumo, né? Então, vou dar um exemplo que foi de tempos em tempos volta à tona, que é a questão de maquiagem, por exemplo. Tem maquiagem que é feito, porque eu disse que os produtos éticos. É o termo que é usado. Você usou o termo chamado ditos éticos. Você disse que as pessoas conhecem como éticos. Eu acho isso muito chato. É o termo que é usado no... porque dá uma sensação que é antiético, eu acho né? chato pra caramba. O cara fala que é vegano porque não quer fazer mal para animal, mas não fala bom dia para ninguém na rua, não cumprimenta a pessoa que trabalha. Eu acho isso muito chato. Outro dia eu vi um sabão em pó vegano no supermercado. Eu falo assim, gente, o mundo tá acabando. Sabe? Bicho, animal, vaca, boi, você cria pra gente comer. É a cadeia alimentar, sabe? A pessoa fala, tadinho do animal. Gente, a aspirina que você toma, possivelmente foi feito teste em rato. Você não vai tomar aspirina? Sabe? É muito chato, assim. Bom, mas vamos lá. Senão eu começo a desabafar aqui, eu choro. Não, e também aqui. tem essa questão, assim, a gente às vezes se vê numa preocupação muito grande com a questão da crueldade animal e consome fast fashion, por exemplo, que são essas roupas muito baratas de empresas. Hoje em dia, eu acho que... Código 21 e tal. E que são produzidas por pessoas, por seres humanos, em regimes muito... De semi-escravidão. Pois é. Semi-escravidão, exatamente. Pois é. Tá, então vocês assumiram o Cuca Feita, que legal. Assumimos o Cuca Feita e transformamos tudo. 2 ou 3 lojas, na época que chegou a ter 3 unidades. Nós pegamos só, né? Quando a gente assumiu, era uma unidade só ali na Júlia Otaviano. Na Júlia Otaviano. Isso. Mas aí, vocês... Isso é só um aspecto, assim, a gente quis realmente, assim, nós não tínhamos essa bandeira, não, mas nós queríamos acolher essas pessoas, né? Então... E fechou durante a pandemia, por causa da pandemia? Travou? Fui eu, foi ela, ou fomos nós dois? Gente... Perdi você. Voltei. Eu não sei quem que travou, depois o pessoal fala pra gente aí. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: vocês fecharam por causa da pandemia? Sim, fechamos por causa da pandemia. Não estávamos preparadas. Então, assim, pois é, algumas pessoas conseguiram, né? Mas assim, nós tivemos... É muito gostoso a gente admitir, né? Saber falar a verdade. Olha, a gente não vai dar conta, a decisão correta é essa. Nós encerramos as atividades presenciais, mas a gente conseguiu assim, fazer uma imersão, aí mais uma oportunidade, né? Na questão dos serviços online. Então a gente começou a pesquisar lojas online. Nós temos hoje uma loja online que a gente ainda trabalha com yoga, terapias holísticas, o que a gente consegue oferecer online, atendimento psicoterapêutico. Então a gente ainda mantém. Eu concordo demais com você, cara. Se você, eu te conheço, eu te sigo nas redes sociais, o Sérgio é médico. Cara, agora eu tô vendo o comentário do Sérgio. Vamos fazer uma live, se você topar. Eu quero fazer uma live com você, eu quero conversar sobre isso. Sobre essa chatice, que eu acho chato pra caramba também. Se você topar, eu te chamo no privado, você me dá um ok aqui, que nós vamos conversar. Porque eu concordo com você em gênero, grau e número. Luanda, vamos voltar pra fisioterapia. Vamos lá. Você tem uma clínica fisioterapêutica? Ou você chegou a casar a fisioterapia, quer dizer, a sua formação técnica, científica, com essa veia empreendedora? Sim. No Cuca Feita, eu tinha um consultório, né? Não só eu atendia, mas outros fisioterapeutas também. Inclusive, tinha um Pilates. Eu não tenho formação em Pilates, mas o dono do Pilates, na verdade, foi uma parceria. Um grande amigo meu, o Marcos Bittencourt. Então, ele também atendia lá com fisioterapia, né? Mas hoje eu estou vinculada a uma clínica, que é a Clínica Dinâmica. Eu sou parceira da clínica, né? Não tenho participação na gestão, nem nada não. Mas eu sou uma fisioterapeuta parceira, há muitos anos, inclusive, uma parceria muito boa. É uma clínica voltada para esportes, né? Mas que também tem várias áreas de atuação. E eu tenho um consultório, que é uma sala menor também, que está em outro ambiente, tem um Pilates também associado, eu estou, na verdade, junto com esse Pilates, mas é uma sala separada no Caiçara e a Clínica Dinâmica na Serra.
Pô, extremos opostos da cidade. E eu tava no Cidade Nova, então imagina, eu triangulei a cidade, né? E como que o Atendi a América cidade entra na toda. sua vida? Então, o América, eu tô entrando por indicação de uma amiga, uma grande amiga e colega minha, né, que tá saindo ele saiu já, né, porque já teve neném. Saiu de licença maternidade e me indicou, porque nós trabalhamos juntos, ela já conhece o meu trabalho, então ela me indicou lá, tô lá, por indicação da Bárbara, querida. Então, lá assim que o América entra na minha vida, o esporte profissional, né? Já Não sei se tive. você pode falar se é atleticano ou cruzeirense. Americano eu sei que você não é. Oh, como não? É muito É o difícil achar seguinte, americano. Ainda é mais muito mulher. difícil, é mais raro, né? Normalmente Eu o costumo dizer, americano é aquele cara de família, filho, porque o pai era fanático e puxou. Mas é muito difícil americano. é verdade. Eu costumo dizer que eu sou atleticana por hereditariedade, né? Porque meu pai é atleticano doente, Gente mas eu boa, seu nunca me pai. interessei. É, você viu, gente boa, né? Mas eu nunca me interessei muito assim por torcida. Eu celebro quando o Galo ganha, quando tá ruim também eu não sofro muito, mas enfim. Ó, temos um americano aí, ó. É o Sérgio, tá vendo? Seu pai, Sérgio, possivelmente era americano fanático. Ele faleceu O assistindo o jogo da americano, América no campo do Sete, olha que só, legal, que é o de Independência, que é o antigo campo do Sete. A gente sabe que o cara entende futebol, que é boleiro quando ele usa esse termo, campo do Sete. O cara entende futebol. Que barato, que legal. Eu gosto dos americanos, eu acho que o América, quando ele no centenário do América, eu até fui no jogo, América Atlético Júnior, Argentinos Júniors, no Independência, no campo do Sete, e eles lançaram uma logo assim, América. Um time para poucos, quer dizer, poucos têm a honra de ser americanos. Eu achei sensacional uau, a gostei. estratégia de marketing, bem legal. Então aí aí que o América entra na sua vida, por meio de uma Isso, indicação da Bárbara, que é fisioterapeuta da América, está de licença médica. isso. Você já tinha trabalhado Aham. no clube de futebol? Não. Então, quando eu me formei na UFMG, quando eu estava na UFMG ainda, nos meus últimos períodos, isso que em 2005, 2006, eu ajudei a montar um laboratório de avaliação lá do CEL, que é o clube, né, o clube esportivo. Lá nós tínhamos o PROESP, que é o Projeto Esporte Universitário, que era uma escolinha de futebol que funcionava como base para vários times, inclusive Cruzeiro, Atlético, América, né? E nós recebíamos alguns times profissionais de séries B, C, que vinham do interior para fazer alguma fase de treinamento lá no CEL. Então, essa foi a minha primeira experiência com esporte profissional e com base. Mas eu me especializei também em fisioterapia esportiva e eu trabalhei muito. O meu trabalho de conclusão, inclusive, foi com futebol amador. Eu tive essas duas experiências, com o futebol profissional de base, né? E com o futebol amador nos meus estudos, na pesquisa que eu fiz com incidência de lesão. E tem muita diferença no tipo de lesão, no tipo de trabalho que tem que fazer preventivo ou Tem. pós-partida da base, ou da base ou do profissional para com o amador? Então, tem. E sabe uma coisa super importante, assim, até da gente conversar sobre isso, né? É que o atleta amador, ele. Às vezes ele tem tanta raça, tanta gana quanto o atleta profissional, Às mas vezes sem ter mais, porque nenhum. ele joga só não, porque hoje em dia já pagam cachê para os caras jogarem. Mas assim, via de regra, ele tem aquela paixão pela comunidade, pelo time, muito Sim. mais do que os profissionais. A gente sabe que via de regra Só os que profissionais não não tem, tem, não às tem que ter vezes. mesmo também, não. Os caras são profissionais, estão lá para ganhar dinheiro e É, jogar bola. pois é, só que o atleta amador ele não tem essa base, né? Ele não teve um preparo físico, ele não está nutricionalmente, ele não está assistido, ele às vezes não vai ter noção da importância, por exemplo, de descansar, de treinar, de se preparar para aquelas partidas. Então, o perfil de lesão é um pouco diferente, a abordagem é diferente, né? Então E das tem sim. meninas? Você está no futebol feminino do América. Sim, o das meninas é o seguinte também, o fato do futebol feminino ser agora que está crescendo, né? Assim, durante muitos e muitos e muitos anos e gerações, foi muito, vamos dizer, não teve muito holofote, né? Então, é, nenhum clube tinha base, né? Tinha atletas de base também. Então, essas meninas que chegam agora, que são profissionais de hoje, a maioria é porque é talento nato, né? Elas não vieram
desde criança fazendo um trabalho que preparasse esse corpo para ser profissional. Então, o tipo de lesão também, eu tenho visto, né, que incide mais lesões, né, elas têm mais lesões por falta de, por exemplo, de força muscular. Então, é um trabalho que a gente tem que ficar bem em cima. É correr atrás desse prejuízo, né? Disso que os meninos já vêm tendo desde criança, desde a adolescência, e que muitas vezes o futebol feminino não vai ter. Mas, assim, muito resumidamente também, existem, por exemplo, questões hormonais, né, Eu ia endócrinas, que te são perguntar isso diferentes. agora. Sim, tem sim. Porque nós homens, a gente tem a testosterona, a gente tem um pouco mais de vigor físico. Sim, O futebol masculino é mais pegado, sim. né? Uhum, Os caras chegam mais firme, mais duro. O futebol feminino é um futebol até mais plástico, porque uhum. você tem menos violência, a verdade é essa, dentro do próprio campo, até pelo vigor físico, pela força física menor. Sim. Em razão disso, as mulheres se machucam menos, ou não tem nada a ver? Pois é, em função dessa, principalmente, né, desse déficit de força aí comparado, a gente pode observar uma incidência maior. Mas corrigível, né? A gente consegue atuar preventivamente nisso também. Hoje em dia, a fisioterapia ela trabalha muito com testes funcionais, onde a gente consegue juntar muitas variáveis e tentar correlacionar várias variáveis que podem predizer aquele determinado tipo de lesão. Então, imagina assim, antigamente a gente pensava numa uma correlação direta de fraqueza específica desse músculo com a ocorrência de uma lesão específica. Hoje em dia a gente sabe que isso não acontece, eu tenho que ter a fraqueza desse músculo, mas se eu tiver associado com uma amplitude de movimento reduzida naquela articulação, mais uma fraqueza do outro lado, mais uma alimentação ruim, mais um contexto A alimentação ruim socioeconômico. interfere, aumenta a chance de lesão? Sim, por isso que é importante o nutricionista esportivo também, sim, sem dúvida. Sério isso? Inclusive na aquisição de massa magra, por exemplo. Se o praticante de atividade física comum, por exemplo, vai para uma musculação para ganhar tônus muscular, por estética, às vezes não direcionado para uma função, vai ao nutricionista e consegue, às vezes, suplementar e ter um resultado melhor, isso também vale para a performance no esporte, né? Não só a ingerir mais alimentos que favoreçam, mas às vezes evitar também alimentos que desfavoreçam aquele atleta. Agora, uma coisa muito importante também, por exemplo, é o sobrepeso, né? O atleta, quanto mais leve tiver, melhor. Tudo vai no joelho, né? O joelho acaba. No futebol, o joelho é a articulação-alvo, né? Assim, em termos musculoesqueléticos, o joelho é o que mais sofre, Eu sem sinto dúvida. nitidamente. Eu fico Você às vezes joga oscilando bola? de peso. Ah, já joguei muito, agora só assisto. Só assiste, tá E certo. mas, enfim, caminho, subir escada, aquelas atividades de uma pessoa sedentária raiz. Eu fico oscilando de peso, agora estou numa fase até num peso alto, e eu sinto nitidamente o meu joelho. Eu passo de certa gramagem, meu joelho já Você começa a sente sentir. mais. Aí que eu sinto que eu preciso emagrecer. Opa, meu joelho começou a doer. Eu preciso dar uma reduzida. É muito nítido isso. Agora, eu imaginava que a alimentação poderia prejudicar porque Uhum. ela te aumenta o peso. Mas não, Não só por isso. não só por eu. Nunca imaginar. Nunca imaginar. O Arthur está dizendo, né, que eu era ruim demais no futebol. Arthur, o seu twin, cara. Eu joguei muita bola. Eu era goleiro. Aliás, você pergunta pro seu amigo Dardo qual foi o gol mais bonito da vida dele, quem fez o cruzamento de bicicleta, tá? Depois você pergunta pro seu amigo Dardo. Quem será, gente? Foi um cara bom de bola, tinha potencial, mas acabou optando por outro caminho. O consumo de álcool. A gente reclama muito com os atletas do nosso time. Gustavo travou. Eles não beberem, né? Porra, não bebe. Voltei. Tô aqui. A gente reclama muito dos atletas dos nossos times para não beberem e tal. Consumir álcool e praticar esporte. No dia seguinte, eu tenho um jogo amanhã, ou eu tenho um treinamento pesado amanhã, aumenta o risco de lesão, o consumo de álcool, cerveja. Ô, Gustavo, eu não vou nem entrar, vou falar assim, quase como leiga também, tá? Porque não é minha área. Mas eu imagino que afeta, afeta sim, com certeza, né? Mas eu não vou saber explicar o mecanismo Fisiologicamente, fisiológico. qual Mas que é o certamente mecanismo? afeta. E eu
falo por mim, porque eu bebo muito pouco, gente. Se eu beber Achei que você no falou, eu dia, no bebo dia muito, eu ia seguinte. falar, eu também. Ah! Não, eu bebo pouco, então, assim, um pouquinho que eu bebo no dia seguinte, eu sinto, sabe? Repercute bastante na minha performance, no meu desempenho físico. Eu, depois de mais velho um pouco, eu comecei a perceber que eu fico mais. Meu cérebro fica um pouquinho mais lento no dia seguinte. E às vezes interfere até no meu humor. Então, às Físico, vezes. não? Você não sente, não, mais cansaço, Até que não, não. sonolência? Eu sinto mais uma lerdeza mental quando eu abuso. Normalmente no sábado e o domingo eu costumo ficar mais deprê, assim. O álcool me dá Ó, álcool deprime o uma. sistema nervoso central. Ah, é tipo isso. Então pronto, Uhum. eu não sabia. Mas eu só É sinto isso isso no mesmo. dia seguinte. Ele dá uma euforiazinha ali quando a gente toma, o relax, mas realmente ele atua no sistema nervoso central, E eu sou um cara muito reduzindo. exagerado. Normalmente eu sou muito exagerado nas minhas coisas. Então, às vezes eu sempre eu bebo demais. Ou então não bebo nada. Eu sempre fico ali eu tenho dificuldade, às vezes, de trabalhar no meio termo. A Juliana do Rio está dizendo, por isso que ela nem pratica esporte, para não se lesionar. 2, Juliana. Eu Vou também. comentar isso, Doido. Juliana. Vai. Olha, eu Luana. vou te. Até para você comentar isso, Luana, eu parei de jogar as peladas, assim, brincadeira, porque eu tô praticando esporte, adoro futebol. Se pudesse, eu jogava todos os dias. Mas o que acontece? Eu comecei, em determinado grau da minha vida, isso de uns 5 anos para cá, a ter medo de machucar. Então, Aham. o cara às vezes dá uma entrada mais firme, eu tiro o pé, aí eu ia brincar no Uhum. gol, o cara vinha, eu não dividia com ele, medo de quebrar o braço, ficar sem trabalhar, quebrar uma perna, perder algum tipo de função. Mas Então, faça assim, isso mesmo. depois de mais velho, eu comecei a ficar com medo. E tive casos, tem o Marcelo, que é amigo da Ana Paula também, que é nutricionista, ele já teve de ver. Outro dia ele operou, porque acho que foi um tornozelo, pro jeito que ele pisou jogando nessa pelada que eu Sim. jogava. Ele teve um trem, sei lá o que, patelar, que ele ficou um tempo sem poder pisar. Eu falava, cara, você pratica esporte, é saudável, toda hora você tá zicado. E eu tô aqui, ó, duro igual um coco. E ele fala mesmo, porque eu pratico esporte, você não. Mas eu comecei a ficar com medo de me lesionar. Isso Aham. acontece com o pessoal mais velho, né? Assim, Não só de meia mais velho, idade. mas olha que interessante. Tem uma curva que é o seguinte: quantidade de lesão ou qualidade de saúde, né? Quanto você começa. O sedentário tem um risco aumentado, né, de ter lesão, de ter problema de saúde. Atividade leve a moderada tem um risco baixo, mas quando a atividade se torna intensa, uma atividade de alta intensidade, aumenta o risco de lesão também. Então não vai ser o mesmo tipo de lesão ou problema de saúde do sedentário, mas como você está citando seu amigo aí, né? Ele precisou fazer umas cirurgias, machucou, porque ele estava exposto a um risco aumentado numa atividade de alta intensidade. É fácil a gente entender como que ocorre lesão no nosso corpo através de um conceito de capacidade e demanda. Se eu tenho uma capacidade física que está preparada para uma demanda X do meu corpo. Então, se eu sou uma pessoa que trabalha o dia inteiro no escritório, de frente para o computador, sentado, se eu não fizer nada, igual a Juliana falou ali, né? Eu não pratico nada para não machucar. Enquanto a demanda dela for essa, realmente não tem como machucar, porque a capacidade física dela está muito adaptada para isso. Mas se eu aumento a demanda. Acho que deu uma picadinha. Não sei se é lá ou cá. Gente, vocês estão me vendo? Voltou? Voltei? Voltou o áudio, voltou. Então beleza. Então beleza. Bom, eu estava falando de capacidade de demanda, né? Se a minha demanda continua a mesma para aquela minha capacidade física, ok. Mas se a minha demanda aumenta, por exemplo, se eu preciso aumentar o número de horas que eu estou ao computador. Isso aconteceu muito na pandemia. Muitas pessoas se queixando de muito tempo em casa fazendo home office. Começou um monte de gente a ter problemas novos. Por quê? Aumentou a demanda e a minha capacidade não está preparada. Quanto para o esporte também. Então, se eu tenho uma energia aumentada, né, em algum risco, né, um impacto no futebol, alguém que você falou vai dividir uma bola, ou numa própria musculação, né, que não está bem direcionada, eu tenho um aumento da demanda sem necessariamente, não deu tempo ainda a aumentar a minha capacidade física. Aí que acontece a dor, a lesão, o problema. Até para uma lesão traumática, que seria uma pancada, por exemplo, não sei como que seu amigo se machucou aí dessas vezes, mas
uma pancada, que é muito comum num esporte como o futebol. Dependendo da capacidade do meu corpo de absorver esse impacto, né, que é a pancada, eu não vou me machucar. Mas se eu tiver fraqueza, se meu corpo não estiver adaptado para aquilo, a chance de eu machucar é maior. Cada corpo vai Vai ser de reagir um de uma jeito, vai forma. reagir de uma forma. Por isso que a gente tem que tentar nos prepararmos, né, para evitar para a gente estar preparado para esses riscos, né? Mas tem riscos que são do dia a dia. Vamos pensar num idoso, né, que é sedentário. Se eu pisar num terreno irregular, pode representar um risco de Pode queda. causar uma lesão e talvez até uma É uma lesão. demanda aumentada para aquele tornozelo ali, estabilizar, para aquele membro inferior todo, né? Estabilizar uma calçada irregular. Então, quanto mais preparado a gente está, melhor. Né? É o Davis Constantini. Ele até começou a me seguir um pouquinho antes de começar a live. Tá Ai, meu perguntando se amigo, querido. que bom. Me siga, Davis. Convide seus amigos para me Sigam, seguir. Eu sigam o posto muita Gustavo. coisa legal. Eu sou super fofo. Ele está perguntando se o alongamento ele deve ser feito somente antes ou depois de uma corrida ou de uma pedalada. Isso também é uma dúvida que é geral, né? Assim, muitas pessoas me perguntam isso. Não há uma regra, mas se eu puder falar assim, não alonga antes, especialmente quando a atividade é de força, é melhor não alongar antes. Por quê? É necessário a gente fazer um aquecimento. O alongamento muitas vezes vai funcionar como aquecimento. O Gustavo já está fazendo uma cara assim, meu Deus, eu sempre alonguei, né? Por quê? O alongamento funciona como aquecimento. Tinha que alongar para tudo. Então... todo mundo aprendeu assim. Por isso que hoje em dia tem muita dúvida, né? Porque de vez em quando um fisioterapeuta vai falar assim, não alonga. A gente não precisa alongar aquela parte que a gente vai usar. Então vamos pensar num corredor. Se você já está acostumado a alongar, continue alongando. Se você parar de alongar, porque o seu corpo já está adaptado para fazer uma corrida com esse músculo alongado, né? Mas se você vai começar a correr ou vai começar essa prática, o melhor é não alongar, porque o nosso músculo, quando alonga, ele aumenta o comprimento, literalmente, né? Um músculo que é desse tamanho, ele vai estar um pouquinho maior. Isso é literalmente o músculo é assim, tamanho. né? O músculo são cordas fibras, mesmo, né? Fibras como que se fossem são cordas. Isso. E aí ele estica. Ele estica. Porque elasticidade é essa capacidade, né? Tipo assim, quando você fala assim, fulano é muito flexível. A gente pensa numa mulher elástica, né? Ela tem uma capacidade de estender esse músculo, né? Uma facilidade maior e às vezes ela tem os ligamentos mais frouxos também. Mas quando quando eu alongo o músculo, eu aumento o tamanho dele mesmo. Então um músculo que é assim, ele fica assim. Isso diminui a capacidade dele de gerar força. Então, se eu sou um corredor, né, eu vou começar a correr a longo, a minha panturrilha que está acostumada ali naquele comprimento, né, que já é dela, se eu alongo, eu faço com que ela diminua a capacidade de gerar força. Nem sempre isso é ruim, porque às vezes eu quero realmente mudar, trabalhar o corpo de uma pessoa numa posição específica alongada. Então, algumas vezes, por exemplo, eu vou te pedir para alonga o peitoral antes de fazer esse exercício, ou alonga a panturrilha, mas aí tem que ser com um objetivo muito específico. No geral, o melhor é você alongar o que você não vai usar, né? Por exemplo, se eu for treinar um treino de musculação, membros superiores, eu posso alongar membros inferiores, tronco, mas não antes da atividade física, né? Por isso que muitas pessoas gostam de alongar depois. Alonga depois. Olha só, eu sempre acreditei que a gente devia alongar para evitar lesão. Mas o alongamento é gostoso de estar na nossa prática, porque quando a gente tem o hábito de se alongar, vamos pensar assim numa prática de yoga. O nosso corpo muito flexível, ele é um corpo que tem mais amplitude de movimento. Isso é muito bom, porque muitos mecanismos de lesão que Acho que deu uma travadinha de novo. Pior que eu não sei se é a internet. De novo. Voltei. E agora de novo. Tô online? Voltou, tá online. Então tá. Acho que eu perdi o que eu tava falando. Você estava falando a gente está falando de alongamento. Isso. É importante que o nosso corpo seja flexível, né? Que a gente tenha mobilidade, porque a mobilidade, a restrição de mobilidade também é causa de lesão em muitas situações. Gente, eu fico entrando meus amigos aqui, eu fico doido para mandar beijo. Deixa eu mandar beijo para todo mundo. É legal, lindos, né? Queridos.
Não, e a audiência está boa, e o pessoal está entrando, está saindo, e a gente está mantendo. Eu vejo as pessoas aqui entrando e saindo, e a gente está mantendo um pico legal de participantes. Ah, bom demais. Bom Entrando aí o pessoal, demais. muita gente do direito esportivo entrando aqui. Muito, muito legal. Luanda, então, você já trabalhou no esporte ou fora com algum trans? Não, ainda Por que, não. por que eu ia te perguntar isso? Porque a gente tem um grande debate no direito esportivo, Uhum. no sistema federativo, das mulheres trans participarem de competições de alto nível com as mulheres cis. Eu No tive essa futebol, conversa. vamos lá. Não, é porque eu não sei se o Anísio tá aqui. O Anísio, eu vi que ele entrou. Vou mandar um beijo para ele também, se ele ainda estiver online. Nós A tivemos Luana essa vendo a gente da conversa. Alemanha. Pena que eu não sei falar. Eu não sei falar nada alemão para te dar boas-vindas. Nem palavrão, porque eu costumo aprender uns palavrões. Alô, alô. Só sei oi. Mas o Anísio é que costuma entrar nesse. A gente, boa noite. É a Luana, minha irmã. Ah, que legal. Gute Nacht. Não, como que é Gute Nacht? Acho que é. Manda um alemão, manda um boa noite em alemão aí pra nós, Luana. Ensina depois um palavrão pra gente em alemão também. Mas não escreve em Todas as alemão, não. palavras são palavrões, são todos Gigantes, né? palavrões. Mas ela, pra gente poder entender e reproduzir, ela tem que escrever a maneira de falar, a pronúncia. Né? Tem que escrever O a alemão palavra correto. normal e como é que. E aportuguesando ela logo embaixo, né? Exatamente. Guten Tipo, Abend. Guten Abend. isso é o quê? Boa noite? Acho que é. E lá, Boa nós noite. estamos aqui são 18h43, Lá lá são são 5 horas. 22. Então, porque é horário de verão, né? Então, lá são quase meia-noite. Hoje lá já é quase amanhã. Isso Hoje lá já é mesmo. quase amanhã. Então, você Bom, mas conversava com sobre. a Anísio? O Anísio aí, ó, entrou. Guten Nacht, Guten Nacht. O Anísio que estava falando sobre isso outro dia. Lembra, Anísio? Sobre. Acho que tem uma jogadora de vôlei, né, que é trans. E que realmente. Bom, eu também vou falar a mesma coisa que eu te falei sobre a nutrição, né? É mais um palpite, porque realmente não é minha área de fisiologia. Mas a mulher que é trans, ela passou por um tratamento endocrinológico. Ih, gente, tá cheio de alemão aqui, hein? Ó, todo mundo gastando no alemão. Mas a mulher que é trans, ela passou por um tratamento endocrinológico, né? Então ela não vai ter a mesma quantidade de testosterona do homem. Mas eu imagino, gente, palpite, tá? Eu imagino que a aquisição de massa muscular que ela teve enquanto estava com o sistema de homem, né? Falando da mulher trans. Produzindo testosterona. Produzindo testosterona possa favorecer, mas aí realmente é palpite. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com trans. Isso é um grande debate. Eu tive a oportunidade até de falar num congresso médico sobre o viés justo esportivo. E é um imenso debate que a gente tem. Mas a pergunta que eu ia te fazer era se você, caso tivesse trabalhado, se tinha percebido alguma diferença na maneira de fazer o tratamento, o pós ou pré-jogo, se percebia se física ou fisiologicamente alguma diferença clara entre a mulher cis e a mulher trans durante a preparação. Provavelmente não faria tanta diferença, porque a fisioterapia trabalha muito em cima daquela avaliação clínica muito específica, né? Então, independente se é um homem que não é atleta, que tem uma musculatura que é mais fraca, que às vezes vai ter um perfil que pode se assemelhar com uma mulher que já é um pouco mais que tem a musculatura mais trabalhada, mas que não é tão forte quanto um homem que é mais trabalhado, é muito específico. Então, assim, a gente não leva em conta esse grupo, né? Essa avaliação como se fosse um grupo específico. Mas eu fiquei curiosa, vou até dar fazer uma busca na literatura aí para ver se existe material disso. Deve existir. Um tema muito interessante e está bem em voga envolvendo o esporte feminino como um todo. Conta pra gente, como é que funciona a fisioterapia no desporto de alto rendimento? Você acompanha os treinamentos, acompanha só o pós, acompanha antes, acompanha no jogo? Como é que é a fisioterapia no desporto de alto rendimento? E vou contar para vocês uma experiência que eu tive antes de falar a dinâmica, né? Que é, por exemplo, o que eu tenho feito no América, né? Que eu estive nas Paralimpíadas, no Rio 2016. Então, eu estive no mais alto rendimento, né? No esporte paralímpico.
eu tive a oportunidade de fazer os atendimentos durante o aquecimento, ou no FOP, né, que é o Field of Play, que era na área de competição mesmo, o atendimento emergencial. Existe fisioterapeuta atuando em atendimento imediato do esporte, né? Mas E qual modalidade? no atletismo. No atletismo, que legal. Aliás, vou dar uma dica, uma recomendação de um documentário da Netflix que chama Pódio para Todos. Você já viu? Não. Gente, assistam, é maravilhoso. Em inglês é Rise Phoenix e Pódio para Todos em português. Conta a história, na verdade, acompanha acho que 5 atletas paralímpicos, né? Se preparando para as Paralimpíadas, mas o que está ali por trás do palco, né? Assim, o atrás das cenas, né? O que está acontecendo, como que o esporte paralímpico também está crescendo, de onde esses atletas vêm. Então, eu recomendo fortemente, é muito emocionante e fica aí a dica. O esporte paralímpico vira Flaferdani. uma grande motivação de vida para os atletas, né? Sem dúvida, gente. Tem cada história, gente, cada história. Valeria mais 1 hora de bate-papo só eu contando para vocês o que eu tive acesso, assim, as experiências que eu tive ali. É muito lindo, é muito maravilhoso, é inspirador. E a Flá Ferdani ia perguntar sobre Paralímpico. Pode perguntar, Flá. Muitos atletas vêm realmente, tipo assim, não eram atletas antes de sofrer algum tipo de lesão. Alguns atletas têm lesões desde de criança, né? Lesões medulares ou algum problema neurológico, né? Ou deficientes visuais, enfim, são vários tipos de deficiência, nanismo. E é muito lindo. E aí você ficava pelo comitê paralímpico para fazer o atendimento dos atletas numa necessidade premente. Sim. Ali. Teve alguma dor, teve alguma... Cãibra, sei lá. Uma cãibra, ou algum machucado mesmo, alguma lesão, alguma... Eu fazia parte também, a equipe do FOP, é onde eu mais gostava de ficar, né? É uma equipe de atendimento de emergência mesmo, então, mesmo que sofresse uma parada, uma concussão, né? Que é quando tem algum trauma de cabeça, fratura, luxação, tá lá, preparado. Mas você perguntou do esporte profissional, assim, qual que é o papel do fisioterapeuta, por exemplo, num time de futebol? Enfim, vale para todos, né? Para todos os esportes. Eu tive muita experiência no CrossFit também. Prevenção, tratamento. Eu atuo junto com o preparador físico, junto com a comissão técnica toda. Então tá todo mundo sempre alinhado, assim, todas as decisões são tomadas juntas e comunicadas, né? Todas as vezes que eu tô no treino, né, eu faço uma ação junto com as meninas, né, então a gente faz um preventivo de mobilidade, a partir do que a gente identifica que o grupo precisa, né, já que é um trabalho em grupo, a gente tem que conhecer esse grupo que a gente está trabalhando, né. Claro. E para isso, a gente tem que fazer sempre avaliações pré-temporada. Toda pré-temporada tem avaliação de todos os atletas, e no caso, todas as atletas, né. Então, eu estou nessa fase agora, fazendo as avaliações, para a gente comparar com as antigas, ver o que melhorou, ver o que precisa melhorar ainda. Aí, em contato direto, alinhado com o preparador físico, com toda a comissão técnica, né, com a técnica, assistente, enfim, com todo mundo, com a médica, né, a médica, também eu estou o tempo todo com a doutora Flávia. Então, é isso. Papel da fisioterapeuta na natação paralímpica. O Flá é bem semelhante a isso, né? Identificar o que esse atleta precisa para prevenir. Hoje em dia a literatura é muito robusta, né? Traz para a gente muita informação e vem sendo produzido, né? Muito conteúdo científico que dá esse respaldo para a gente tentar identificar o máximo de fatores que podem predispor esse atleta de natação. Há aquela lesão específica que é inerente àquele esporte específico, né? E trabalhar preventivamente ou diante da ocorrência de algum sintoma, lesão. A fisioterapia esportiva ela não atua só na prevenção de lesão, mas a gente atua também favorecendo performance, né? Porque um corpo que tem um funcionamento bom, né? Que está apto, que está com a capacidade elevada, né? Eu lembro que eu falei da capacidade da demanda. Ele é um corpo que vai performar melhor também no esporte. E pro pessoal, pro atleta de final de semana, você dizia... E aí Somos a gente nós. nós, eu não, né?
Pô, Gustavo, você não Deveria, falou que poderia. tá caminhando, fazendo Não, eu caminho corridinha? até a cozinha, até o banheiro, caminho bastante. Até a garagem para pegar o carro, até ele buscar, pegar o Uber. Não, não mais do que isso. Pode Até melhorar, né? deveria, mas tá difícil. Pois Mas os é. atletas de final de semana, a gente, né, o leigo, fica na cabeça com a história do alongamento, do alongar antes. Você disse Uhum. que não é bem assim. Tem É. algum conselho que a gente pode dar? Olha, se você caminha todo sábado e domingo, ou 3 ou 4 vezes por semana, tem alguma coisa legal para dizer? Olha, alonga, não alonga, faz isso, não faz? Sei lá, algum exercício, alguma coisa. É até interessante que eu estou conversando com você que eu passei a observar. Eu faço assim, às vezes, para não é travar minhas costas, Fica mais estalar minhas elegante. costas. Ah, vai estar lá? Estalar as costas, o que você sugeriria para os atletas de final de semana para eles evitarem lesão? Gente, a primeira dica de ouro é procure um fisioterapeuta para fazer uma avaliação pré-participação. É uma coisa que a gente vê muito em academia, né? Tem academia que é até obrigatório você fazer uma avaliação com o fisioterapeuta Acho que antes de começar a todas. malhar. Pois é, mas isso valeria também para todos os esportes. Então, se eu sou sedentário, vou começar a fazer uma corrida. Tudo isso que eu falei do esporte profissional, né, que a gente consegue identificar num atleta profissional e que a gente pode intervir para evitar a lesão, a gente consegue, não com certeza, mas a gente consegue identificar algumas coisas que podem predizer, né, ou que podem. A gente consegue identificar e falar assim: olha, Gustavo, vamos começar a correr, vamos, mas que tal se a gente fortalecesse isso antes? Ou você consegue fazer uma musculação junto com a corrida também? É só a corrida, tá tudo bem, mas fica de olho nisso. Então, a gente nem sempre a gente tem essa noção de que qualquer pessoa tem um acesso direto a um fisioterapeuta ou a um profissional de educação física, que é muito importante também, porque se a gente fica nessa dúvida, alonga ou não alonga, se eu tenho um coach, um treinador ou um profissional de educação física me assistindo, eu não vou ter essa dúvida, porque ele vai saber me orientar, né? Alan, falando que eu sou fera. Alan também é fera, obrigada. Mas é Mas isso, é então, nítido, a gente tá aprendendo bastante aqui. Você mandar um recado pro. pro Alan, o Túlio também, melhor físio essa moça. Obrigada, Tulhão. Mas o que é interessante para o atleta de fim de semana e o que acontece? Por exemplo, eu pratico escalada, Túlio também, meu parceiraço de escalada. Existem muitas competições amadoras. Na escalada, a gente, pelo menos a minha turma ali, né, os meus amigos, a gente leva isso muito numa boa, é uma brincadeira. Mas no CrossFit, por exemplo, as pessoas levam isso muito a sério. Muitas pessoas que eu acompanho, eu posso falar assim da minha experiência, né, com atletas amadores. Muitas pessoas levam isso muito a sério em termos de resultado. Mas não todas têm esse preparo, esse background, né? Tipo, não tem esse acompanhamento fisioterapêutico, não tem um nutricionista que está acompanhando, não tem uma planilha de treinamento, 90% não tem. 90% Ou se não for mais até. mais. Então é muito importante, assim, a partir do momento que você pensa assim, quero desempenho, quero performance, realmente procurar essa equipe, né? Avaliar, fazer uma avaliação, às vezes, médica mesmo, né? Cardiológica, ver como é que tá como é que tá o corpo? Meu corpo está preparado? Eu preciso me preparar antes, né? Então, isso é muito importante. É o que a gente fala de atletização, né? A Flá, acho que perguntou da natação, né? Paralímpica. Vale para todos os esportes, para todos os esportes. Eu comecei a nadar, e assim, comecei a nadar por lazer, assim, como atividade física. Não tem problema, vai indo. Mas assim, começou a melhorar performance, eu quero desenvolver mais, ou eu tenho risco de lesão. É muito importante essa avaliação. E saber que, por exemplo, eu senti dor. Gente, é muito comum, Gustavo, eu receber gente no meu consultório, ou lá na dinâmica, ou a pessoa me ligar e falar assim: tem 8 meses que eu tenho dor, tem 2 anos que eu sinto essa dor. Eu falo, mas como Como assim? assim? É muito comum porque as pessoas tratarem a dor ou a lesão como sendo uma coisa normal. Não é, gente. Qualquer pessoa que sentir dor, que tiver alguma lesão, pode acessar um fisioterapeuta. E muitas vezes uma dúvida também é: vai ao médico ou ao fisioterapeuta? Para convênio, acho que a maioria dos seguros de saúde, convênio, eles exigem que passe por um médico antes, mas
Se você for marcar né, quiser uma assistência particular, você pode ir direto no fisioterapeuta. Ó, isso está acontecendo. Muitos pacientes meus, né, que eu já acompanho, pessoas que são indicadas, já vêm direto para mim. Aí, quando precisa, eu encaminho para o médico, se precisa de um exame. Mas, às vezes, é coisa muito simples de resolver, muito simples. Tem muitas pessoas que, às vezes, não, com um atendimento, resolvem aquele problema porque era fácil de resolver e convive com aquela dor durante muito tempo. Sempre que eu corro, dói isso, mas tudo bem. Sempre que eu pratico natação, meu ombro, enfim. Então, ter essa consciência, né, de que eu posso acessar profissionais de altíssimo nível da educação física, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, é muito importante, porque tá aí, gente, tem tanta gente maravilhosa nessa área esportiva, né? Então, Eu acessem, adoro. né? Luanda, daqui a pouquinho o Instagram passou rápido demais, a gente tem quase uma Ai, hora, ué. voou. E daqui a pouquinho o Instagram derruba a gente. Eu queria, Perfeito. nessa reta final, que você falasse um pouquinho de você, da sua atividade. A gente falou muito do empreendedorismo, da fisioterapia esportiva, mas um pouquinho de você, da sua atividade, desse os seus contatos. Se porventura alguém que está nos assistindo esteja sentindo dor há muito tempo e sinta necessidade de procurar um Não profissional, façam isso. o seu contato está aí. Combinado. Bom, então é isso. Obrigada, gente. A Mari também falando linda e arrasa. Paty mandou coraçãozinho. A Lê falando que é de altíssimo nível. Obrigada, gente. Ó, Gustavo, eu falo muito do esporte, eu atuo na fisioterapia esportiva e eu posso falar que eu não sou uma atleta, eu não me considero atleta. Aliás, eu estive bem sedentária, né? Durante a pandemia, eu fiquei assim uns 4, 5 meses, né? Praticamente sem fazer nada. Tive dor na coluna, fui paciente também, mas eu gosto muito de experimentar esporte. Há muitos anos, eu tive um blog com a intenção de estimular as pessoas a experimentarem esportes, porque eu descobri que eu gostava de praticar esporte por causa de um único esporte, que é a escalada. Então, eu tenho muita crença de que se a gente experimenta vários, a gente vai achar um esporte que a gente nunca vai praticar por obrigação. Porque eu entendo o sedentário muito como assim, nossa, que saco, tá na hora de fazer aqueles. Ai, meu médico falou que eu preciso emagrecer. Ai, a pressão social, eu preciso. A Ana fala, é mesmo, a Ana participou do parkour. Nesse blog, olha só, não bastava ter um blog, mas eu botava meus amigos tudo para fazer, né? Olha que mala. Eu levava os meus amigos para ter as experiências esportivas comigo, e no final das contas, gente, eu me apaixonei pelo parkour, imagina. Eu comecei a fazer yoga por causa de uma experiência do blog. Eu conheci slackline. Gente, eu fiz tanto esporte legal, wakeboard. Você falar que você não se considera uma esportista, eu já fiquei cansado só de ouvir as modalidades. Eu também, durante a pandemia de respirar oxigênio, eu não pratico esporte também, tem uns 20 e poucos anos. Eu voltei a praticar esportes, assim, faz um mês mais ou menos, mas gente, acreditem, tipo, comecei a caminhar. Eu tive 2 dias de dor no primeiro dia que eu caminhei, então, tamo junto, pessoal, tamo junto mesmo, mas o importante é a gente realmente descobrir aquele esporte que faz o nosso coração vibrar. A Fernanda Peps, minha querida, a Fernanda Peps, Lu me levou para as trilhas, é verdade, eu amo fazer trilha. Levei Peps para fazer E a trilha. Patrícia dizendo para te levar para jogar tênis. Vou amar, vou amar. O tênis eu só tive uma experiência. Um amigo meu me levou para jogar. Gente, aquela coisa, né? Tipo, só tenta acertar a bola com esse troço aí na sua mão. Eu meio, não vi a hora passar. Acertar a bolinha é uma coisa muito legal, assim. Então, doutora Luanda é melhor, Guilherme? Minha mãe É falando muito para você bom. me levar para fazer exercício. Deixa comigo, Regina. Pode deixar que nós vamos. Eu vou levar ele para alguma experiência esportiva. Quem sabe a escalada, hein? Quem Eu vou sabe? aguentar meu corpo, meu braço vai Aí que aguentar meu tá. corpo, 100 Você sabe que quilos. a gente aprende a Eu quebro a escalar? pedra, cai eu e o paredão junto. Mito, mito, mitos e verdades, mito. Gente, não tem limite, porque todo esporte a gente tem níveis, né? Assim, todo esporte vai ter um nível iniciante. Por isso que eu achei muito interessante essa proposta do blog, porque eu convidava pessoas para fazerem um esporte comigo que eram de perfis totalmente diferentes do meu.
Eu lembro que a gente fez o parkour mesmo, que a Ana falou. Tinha gente de crossfit, tinha gente sedentária, tinha gente de luta, né? Tinha gente do jiu-jitsu experimentando parkour pela primeira vez. E a gente ficava assim, aquele fulano ali que é levinho, que é magrinho, que é do crossfit vai arrasar. Mas quem arrasou foi o pesadão da luta, sabe? Então, não dá pra gente saber se a gente vai gostar. A Luana falou A que tem que Luana tá ativar o dizendo, a blog. Luana é a sua irmã? É minha irmã. Ela tá dizendo pra você ativar o blog, eu ia ter que sugerir Bora, reativar gente. talvez o blog no Instagram, porque hoje mudou, né? Eu sou da época do ICQ. Isso entrega, né? Nossa senhora. A gente Mas deve ter é mais dois isso, gente. minutinhos. Contatos. Como é que o pessoal quer marcar uma consulta? Te liga? Chama Pode no me Instagram? ligar. Como é que faz? Para ficar fácil aqui pro contato, né? Me segue lá no Instagram, é luanda.azevedo. Luanda.azevedo. Lá no meu perfil de Instagram tem meu contato, pode entrar em contato comigo via direct, por telefone, tem meu WhatsApp. Então, estou à disposição, qualquer dúvida. E se eu reativar esse blog, você está perdido comigo, Gustavo, porque você vai ser o primeiro convidado, hein? Tá lançado o desafio, hein, gente? Mas vamos lá. Eu vou te seguir. Interessante que eu cortei o cabelo ontem, eu não tinha percebido, eu não tinha ficado tanto tempo olhando pra mim. O cara errou, tá parecendo um capacete. Tá Vou nada, voltar lá Gustavo, pra tá reclamar. ótimo. Luanda, muito obrigado. Foi espetacular, foi Que show de bom. bola. Valeu Também demais. adorei. Eu vou. Esse nosso bate-papo vai pro YouTube. Ele vai ficar no IGTV, quem quiser assistir depois. Vou lançar no YouTube também. E depois nós vamos conversar para a gente falar um pouquinho de qualidade de vida e bem-estar lá no programa. Eu vou conversar com a produção para ver a pauta para a gente combinar lá. Fechou? Que honra, vai ser um prazer. A honra é nossa, com certeza. Obrigadão. Um beijão para você, muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada a todo quem participou, gente. Nossa, adorei. Tão gostoso quando interage, né? Quando as pessoas Muito comentam, legal. fazem pergunta. Assim que é Eu adoro fazer ao vivo por isso. Uhum. Sempre que as pessoas me convidam, vamos fazer um seminário, um congresso, um evento, eu sempre perguntei ao vivo, tal. Eu gosto do ao vivo, que tem essa dinâmica, né? Uhum. Esse feedback imediato. Eu adoro. E é legal que depois as pessoas vão assistindo também e vão comentando com a gente. Isso que ótimo. Legal. E se surgiu dúvida depois, pode mandar para o Gustavo que ele me encaminha, viu, gente? Eu vou respondendo vocês Instagram, também. Claro, manda para mim. E se precisar do contato dela também, eu passo para os amigos. E também pelo Instagram, no luanda.azevedo. Isso mesmo. Então aí. Fechou, Luanda. Muito obrigado. Um beijão pra você. Beijo, gente. Valeu, bom descanso, Gustavo. boa terça-feira. Obrigado. Obrigada para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.